Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Amigo Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, nós lhe agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos em tua seara bendita. Agradecemos o concurso dos teus mensageiros benditos que vêm em nosso auxílio. Rogamos divinamente que possam as tuas bênçãos em amor, paz e luz nos iluminar as mentes, auxiliar-nos no nosso entendimento dos teus ensinos de amor. Possamos nos tornar em terreno fértil, recebendo os teus ensinos qual semente bendita, que possa em nós germinar, crescer e frutificar, dando frutos de amor, de caridade, de perdão, de humildade, de todas as virtudes que hão de nos conduzir à condição de servos, trabalhadores de tua seara bendita. E que possam as tuas bênçãos em amor, paz e luz se fazer sobre toda a humanidade. Que assim seja. Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco, que estejamos todos na graça do bendito e amado meio Rabi de Nazaré, o Cristo Redentor e Consolador, que nos abençoa com a presença dos seus obreiros, que nos abençoa com a presença dos irmãos, das luzes iluminadas superiores, para as nossas atividades da noite de hoje. Conversando com o irmão Fernando, na semana passada, nós estávamos pensando sobre como seria a atividade hoje. E eu me lembrei que, há cerca de 2 meses atrás, uma pessoa querida a nós dois dirigiu uma pergunta para o irmão Fernando, através do meu WhatsApp, e essa pergunta foi realmente uma pergunta que, no fundo, é a pergunta de todos nós. Ele fez a seguinte pergunta: Davi, tenho uma pergunta a fazer ao Fernando. Como é que a felicidade pode estar atrelada ao sofrimento? Não captei. Não consigo entender como pode felicidade e sofrimento serem coisas que se combinam quando parecem ser exatamente a antítese uma da outra. A partir dessa pergunta, nós pensamos em fazer um estudo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trouxesse uma resposta para essa pergunta, que nos identificasse um caminho sobre como pensar sobre essa pergunta. E não foi nossa surpresa quando, na verdade, essa pergunta era respondida em diversos capítulos do Evangelho. Não apenas em um único capítulo, mas em diversas situações do Evangelho, talvez com nuances diferentes, mas chegando-se aos mesmos princípios. Então, nós fizemos um breve estudo para a noite de hoje, exatamente sobre esses capítulos e como se poderia responder a essas perguntas. Nós começamos lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vejam, pois, meus irmãos, que a primeira mensagem do Evangelho de Mateus nos diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E logo embaixo a explicação: a justiça das aflições. Somente na vida futura, podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Ou seja, sofrimento trazendo felicidade, um contrassenso. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz.
É verdade. Todos nós, em nossas lamentações diárias, ao longo de toda uma vida, nos fizemos a mesma pergunta: por que eu tenho que sofrer para ser feliz? Onde está a relação de uma coisa com a outra? Dizem, para se ter maior mérito. Nós temos que sofrer para ter maior mérito. Mas então vamos à contra-argumentação que é feita. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Talvez todos pudessem sofrer a mesma coisa e chegar ao mesmo mérito, igual para todos. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições diferenciadas? Por que uns nada conseguem, ao passo que, para outrem, tudo parece sorrir e tudo parece tão fácil? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, entre o bem e o mal, em que homens virtuosos sofram ao lado de maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, meus irmãos, se nós acreditamos que existe um Pai eterno poderoso, um Criador maior que nos criou, Ele não poderia ter nos criado de modo a nos dar coisas diferentes, porque se Ele é Pai de todos nós igualmente, se todos somos irmãos em igualdade, por que um pai daria mais a um filho do que aos outros? Por que um pai faria um filho sofrer mais do que os outros? Bem, se nós então confiamos na providência da justiça divina, temos que acreditar que a vida é mais do que apenas a atualidade. Temos que acreditar que no futuro estão as respostas, mas que de certo modo também no passado nos trazem respostas. No passado muito antigo, em uma das palestras anteriores feitas pelo irmão Sérgio aqui, ele mesmo disse: a maior parte das vicissitudes e sofrimentos que nós trazemos essa vida são consequências do ego e de suas consequências nefastas, ou seja, de tudo que nós acreditamos ao ego na atual existência. Menos coisas são eventualmente das existências anteriores, embora existam muitas coisas ainda. Então, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas ela não explica, portanto, todas essas condições. Desde que se admita, portanto, a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem a infinita perfeição do Pai Eterno. Pois se o Pai Eterno é infinito em perfeição, nada disso poderia ser pelo acaso. Tudo teria que ter uma explicação lógica e sensata. Ele necessariamente, o Pai Eterno, tem todo o poder, tem toda a justiça, toda a bondade. Se Ele tem todo o poder, toda a justiça e toda a bondade, certamente o que nos acontece, os nossos sofrimentos e vicissitudes, são consequências provavelmente do nosso próprio proceder. Vamos adiante. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser também essa causa. Portanto, justa a causa do padecimento e das vicissitudes. Isso, o de que cada um isto é o que cada um, na verdade, deve compenetrar-se, deve pensar e fazer a sua autoanálise e pensar com profundidade. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa através do Espiritismo e pela palavra direta dos Espíritos. Então, quais seriam as causas atuais das nossas aflições? Que tipo de vicissitudes, que tipo de aflições nós temos no dia a dia? Aquelas que podem se derivar de causas atuais e aquelas que podem se derivar de causas mais do pretérito. Então vejamos,
duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se então à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder daqueles que suportam estas vicissitudes. Em outras palavras, se nós passamos pelo sofrimento, somos nós os responsáveis diretos por esse sofrimento, pelas nossas opções errôneas, pelas opções que nós deixamos por conta do nosso ego e deixamos por conta da nossa personalidade, que nos levam ao egoísmo, ao orgulho, à falta de caridade para com os irmãos, à ausência do perdão. E essas opções não foi o Pai Eterno, Todo-Poderoso, que tomou por nós. Fomos nós mesmos que as tomamos para nós. Fomos nós mesmos que escolhemos. Poderíamos ter escolhido diferente, sim. Poderíamos ter feito outras escolhas, mas não fizemos. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram em cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte nenhuma na escolha. Então, meus irmãos, desta sentença é possível se verificar que há duas maneiras pelas quais nós agimos: pelo pensamento e o raciocínio e pelo coração. Sempre que nós deixamos que os nossos pensamentos egoísticos, que o nosso pensamento primordial, básico de personalidade individual, de nos valorizar em excesso, de nos distinguir dos nossos irmãos, valorizamos, portanto, o nosso ego, nós, na verdade, esquecemos do coração. Deixamos de lado aquele que deveria estar ditando a nossa prática moral, a nossa reforma íntima, a nossa reforma no nosso comportamento. E fazemos a opção livre de seguir apenas os desejos da nossa mente. Então é isso, felicidade? Já repararam? Nós compramos um carro, usamos 2 semanas, achamos que somos as pessoas mais felizes do mundo porque temos aquele bem material. Passa-se um tempo, nós queremos um outro carro e aquele ali pode estar encostado em qualquer lugar. Então onde estava a felicidade? Será que aquele bem material era a nossa felicidade? Ou que compraria a nossa felicidade? Não. Então, sofrimento e felicidade podem andar juntos, mas desde que nós imaginemos que a felicidade não seja a felicidade da aquisição apenas dos bens materiais, porque isso não é felicidade. Isso são sensações de momentos felizes, mas não é a felicidade verdadeira. Não é a felicidade eterna produzida, não só produzida, mas também prometida pelo Cristo Consolador. Essa felicidade está muito além de pequenas sensações e momentos. Como nós já estudamos em lições anteriores, no início, o homem primitivo tem só instintos. Depois ele desenvolve sensações. Dessas sensações ele caminha um pouco mais e começa a desenvolver sentimentos. Mas dos sentimentos, aquele que é o maior, aquele que é o mais importante, o mais puro, aquele que nos aproxima mais daquilo que o Pai Eterno nos deseja, é o amor puro. E o amor puro não é esse. O amor puro não é desejo sensual, o amor puro não é amor pelas coisas materiais. Ele é muito acima de tudo isso. Muito acima de tudo isso. E no momento em que nós o alcançarmos, nós porque não conhecemos, eu imagino que todos aqui já devem ter levantado um dia com uma sensação de uma felicidade tão imensa,
tão imensa que a gente pensa, puxa vida, pode acontecer qualquer coisa hoje que não vai tirar a minha felicidade. Irmãos, essa felicidade não é nossa, certamente é de alguém que está nesse nível, que veio nos visitar hoje, mas que veio nos dar o gosto dessa felicidade para nos dizer: escute, isso que você está vivenciando hoje, que poderia ser o fim de tudo lá fora e que a sua felicidade iria continuar, de toda a matéria, e no entanto sua felicidade iria continuar, é o que o Cristo me promete. É o que o Pai Consolador um dia trará para aqueles que plantarem a semente, cultivarem essa semente no seu interior. E ele diz mais: quantas dissensões e funestas disputas teriam sido evitadas com um pouco mais de moderação e menos susceptibilidade do orgulho individual? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus próprios filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, ou por fraqueza, por não querer, ou não se achar forte o suficiente para trabalhar aquilo no filho, ou por indiferença, porque é mais importante sair, trabalhar, ganhar dinheiro. Eu dou depois um carro para ele, ele fica feliz. Eu dou algo material que venha suprir a minha ausência e proximidade do meu filho. Por fraqueza, portanto, ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produziram neles a secura no coração. Aquela argila maleável que é o coração, que poderia ser moldada para os melhores princípios possíveis, os princípios divinos, acabou sendo moldada para os princípios do ego, para as necessidades individuais da própria personalidade, e não para as necessidades da unidade do Pai. E então, quando se chega no futuro, os pais se afligem da falta de deferência, da falta de respeito, com que são de carinho, de amizade, com que são tratados pelos filhos e pela ingratidão dos filhos. Então seriam os filhos os únicos culpados por essa ingratidão? Ou teriam os pais, de alguma maneira, não cumprindo as suas obrigações para com os filhos? Interroguem, portanto, friamente essas perguntas na mente de todos. Quando nós vamos ao capítulo 6, nós temos uma outra resposta para isso. O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. De que jugo Jesus está dizendo? Da sua máxima. O jugo dele é leve porque ele apenas nos pede, apenas nos solicita que sigamos a lei do Pai Eterno, a lei maior de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso irmão como a ti mesmo, aos vossos irmãos como a ti mesmo. Será que é um jugo tão pesado assim? Pedíamos a nós mesmos que nos ajudemos, porque quando nós amamos, nós estamos nos ajudando. Jesus já ama por natureza, já é o amor por natureza, ele não precisa pedir isso. Quem se beneficia disso? Somos nós. E é então que o Consolador prometido nos diz. Jesus então promete um Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai Eterno enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo tem dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas,
é que o Cristo não as dissera todas. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Portanto, meus irmãos, o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. E ele preside o advento do Espírito de verdade. Então, o advento do Espírito de verdade é o Espiritismo Consolador, presidido pelo próprio Cristo em pessoa, o Espírito de verdade, o símbolo do Espírito de verdade. E para fazer o quê? Para dar a conhecer, para explicar, para levantar o véu daquilo que eventualmente ainda faltava para ser explicado. E ele ainda disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há alguém que se sentisse ditoso por sofrer? Olha, a mesma pergunta no outro capítulo. Como é possível que alguém se sinta ditoso, feliz por sofrer? A mesma pergunta. O Espiritismo mostra então a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem inspira o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade. Então, os sofrimentos como meios de depuração do espírito para o atingimento da felicidade. Aquela felicidade de ter um bem material lá fora? Não. A felicidade do amor maior. A felicidade de se seguir as máximas colocadas pelo Cristo, da lei maior de Deus Todo-Poderoso: o amor, a caridade, o perdão e a fraternidade. Esta é a base da lei do Pai Eterno, aquela que o Cristo veio mais uma vez relembrar nos corações dos homens, que Moisés já tinha vindo antes para falar como raiz, que o Cristo veio para ser um tronco forte, e que agora o Espiritismo Consolador relembra mais uma vez, mas dessa vez removendo o véu que cobre os mistérios e mostrando nas vidas pregressas e ao mesmo tempo na própria vida atual de onde vêm as fontes das nossas vicissitudes, dos nossos sofrimentos, e de que maneira esses sofrimentos nos guiarão para a felicidade. Eles não são a nossa felicidade ainda, mas eles nos guiarão para a felicidade. Eles são um porto seguro que nos guia para a felicidade. O homem compreende, mostra, portanto, o objetivo dos sofrimentos, apontando como crises salutares. E o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro. Foi dito no capítulo anterior. Fé inabalável no futuro, porque se Deus é perfeito, se Todo-Poderoso é perfeito, só pode haver explicação no futuro. E essa fé no futuro é fundamental, porque passaremos, tudo passará, todos os sofrimentos e vicissitudes são momentos. E somos inclusive ajudados a seguir a lei, porque se seguirmos as leis, a lei do Pai Todo-Poderoso, a lei de Deus, nossas vicissitudes e sofrimentos serão amenizados. Nós vamos suportar isso por menos tempo, de modo mais leve, e vamos melhorar. Não nos parece uma ótima troca? Ou seja, muito vantajosa para nós que somos os endividados. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Vamos adiantar um pouquinho mais e vamos então ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o que está escrito lá? Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Ou seja, as principais, o orgulho,
a principal estrela do predomínio do ego, a humildade, a principal estrela do domínio do coração, do domínio do amor e da caridade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildades, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ou seja, será que é possível, sem a humildade e o reconhecimento amoroso da outra personalidade que está ao nosso lado, do outro irmão que está ao nosso lado, que tem uma individualidade, será que é possível nós, de fato, nos considerarmos humildes, sem atribuirmos a verdadeira caridade moral a esse irmão que está ao nosso lado? Praticamente impossível, né? Claro, estamos nos depurando no dia a dia, estamos longe ainda de termos a real caridade, o real amor, mas como aprendizes que somos dos ensinamentos do Cristo, já estamos caminhando, já está bom que continuemos progredindo nesse sentido. E aí, nesse mesmo capítulo, falando sobre a caridade, nós temos uma outra lembrança. Deixa eu ver se é nesse capítulo, não, no próximo, que nos remete já no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a mesma situação de felicidade e sofrimento. Como é que cada um de nós deve enfrentar sofrimentos e vicissitudes? Existe uma fórmula para esse enfrentamento? Será que quando nós estamos ali no ápice do sofrimento, nós conseguimos de fato enxergar uma fórmula para nos acalmar, para nos dar tranquilidade, para seguir em frente, para reforçar a nossa fé e torná-la menos abalável? Porque ainda não temos essa fé inabalável. Nossa fé é facilmente abalável. Bastou que ela seja um pouquinho testada para a gente entender que não tinha fé suficiente. Então nos ensinam os Espíritos, no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, que a fórmula é a paciência. A dor, e olha aqui o sofrimento, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Que pela dor neste mundo nos marcou para a melhora, para a reforma espiritual, para a reforma íntima e moral, e nos marcou para uma vida melhor em outras dimensões, no momento pós-desencarnação, ainda como espíritos, porque não há morte, meus irmãos, a morte não existe. Nós passamos desse mundo dimensional, desse mundo físico, para uma outra existência. E precisamos levar na nossa maletinha de viagem que nós vamos algo que seja de bom daqui. Esse algo de bom não seria um pouco de paciência quando passamos pelos momentos de vicissitudes? Paciência em honra do Pai Todo-Poderoso que nos criou, quer dizer, então, meu filho, tenha um pouco de paciência até por mim que eu criei. Vamos suportar essa dor com um pouco mais de paciência. Claro, não podemos ser testados tão a fundo, porque a nossa paciência, ela tem um limite bem menor do que aquele que a gente sonha que ela pudesse ter, né? Mas, enfim. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais digna de mérito, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento, os instrumentos da nossa prova, para serem os instrumentos da nossa paciência. E mais do que a paciência, irmãos, nós necessitamos sermos obedientes
e resignados. Olha que coisa maravilhosa essa definição de obediência e designação. O Evangelho nos diz que obediência é o consentimento da razão, enquanto que resignação é o consentimento do coração. Ora, se nós vamos atravessar uma rua muito movimentada e lá há um sinal que nos para e diz não atravesse, obviamente nós vamos ser obedientes. Por quê? Porque a nossa razão nos mostra que se nós tentarmos atravessar com aquele sinal fechado para nós, pedestres, o risco é nosso. Então, a nossa obediência da razão se faz muito mais pela premência do sofrimento quando nós não obedecemos, enquanto que a resignação é muito mais pura, porque a resignação é o consentimento do coração. O coração não pede nada, o coração não reclama nada, é o mais humilde de todos. O nosso raciocínio está sempre reclamando, e para ser obediente tem que se controlar. Mas se nós deixarmos que o nosso coração em resignação seja aquele que vai obedecer de uma maneira diferente, resignada, em aceitação, de maneira altruísta, estaremos nós ou não aqui, no amor e na caridade. Portanto, aqueles que passam por sofrimento e vicissitudes, lembrem-se disso. As duas coisas são necessárias. A obediência, porque ela vai nos livrar de problemas, e a resignação, porque ela será a nossa aceitação do nosso destino a ser cumprido naquele mundo, e que será o mais curto possível, desde que essa seja a vontade do Pai Eterno, porque o Pai Eterno é o Pai, só nos traz coisas boas. Se passamos por aquilo é porque temos naquele momento que passar, mas que passemos com a paciência e a resignação necessária. Então vamos para a nossa última parte, que é um outro capítulo, o capítulo 11, que fala sobre, ainda dentro das instruções dos Espíritos, aquilo que é o grande finale de todo esse processo. Não é possível sofrer e acreditar que aquele sofrimento será para a felicidade se nós, antes de tudo, não estivermos seguindo a lei do amor. Porque é só tendo o amor e exercitando o amor, exercitando o perdão, exercitando a caridade, é que de fato nós podemos acreditar. Não o cérebro, deixa o cérebro de lado, mas deixa o seu coração acreditar que de fato o sofrimento leva à felicidade. Porque o seu coração vai acreditar nisso. O cérebro pode questionar, o coração vai acreditar. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso futuro. Então eu queria compartilhar com os irmãos, quando me foi feita essa pergunta, obviamente não acredito que tenha sido eu que respondi, porque eu não tenho o conhecimento e nem a profundidade para respondê-lo, mas de alguma maneira intuído, eu me senti na necessidade de não incomodar o irmão Fernando e dei a seguinte resposta a esse irmão. Talvez eu possa tentar responder com meus pobres conhecimentos de aprendiz, de tentativa de obreiro de quinta ordem da luz, obreiro de última hora. A felicidade de, abre aspas, desejos de bem-estar material não é a verdadeira felicidade. O Evangelho nos diz que o homem, quando primitivo, tem instintos. Ao progredir, desenvolve sentimentos. E destes, o amor é o sentimento mais puro, sublimado e elevado entre todos eles. E esse amor nada tem a ver com os desejos sensuais ou com os desejos materiais da vida. O amor é o sentimento pleno por natureza. Ele não precisa de mais nada.
É um sentimento tão elevado e sublimado que traz uma felicidade e um preenchimento ao espírito tão grandes que dispensa qualquer outra necessidade. Pelo que sei, o sofrimento é um dos instrumentos disciplinadores da trajetória do espírito. Lembre-se, disse para ele, com certeza intuído por irmãos obreiros luminosos, porque não poderiam ser minhas essas palavras, lembre-se que estamos num mundo de expiações e provas e não num mundo ditoso. Aqui, pela lei de causa e efeito, reparamos nossos atos anteriores, expiamos nossas faltas, somos provados em nossas atitudes diárias e nos regeneramos. O sofrimento nos faz refletir e nos ensina várias virtudes morais nobres e fundamentais. 2 pontos. A paciência, a resignação, que é o consentimento do coração, a coragem, a conexão com a divindade, o perdão, a caridade, o entendimento dos sofrimentos do nosso próximo, o altruísmo, a abnegação, o perdão e o senso de união para com nossos irmãos, que é tão imprescindível. Quando juntamos todos esses predicados, chegamos ao verdadeiro amor, que é a expressão maior da felicidade. Então, pode-se concluir que o sofrimento bem suportado, aceito e compreendido é, sim, um catalisador, ou seja, um acelerador do aprendizado e do desenvolvimento do verdadeiro amor. E isso traz paz de espírito, sensação de dever cumprido, alívio e alegria da alma, que, em resumo, é a felicidade que podemos alcançar em nosso estágio de progresso. Meus conhecimentos são muito rudimentares, mas espero que essas ideias sejam de alguma ajuda. Paz e alegria estejam com você. Essa foi a resposta de um grupo de irmãos ao meu lado, não a mim, mas que satisfez a quem a recebeu e trouxe um pouco mais de paciência e resignação para que esse irmão pudesse passar pelas vicissitudes e sofrimentos que ele está passando no momento, e que na verdade já estão se desfazendo, só da mudança dele de pensamento, da mudança dele íntima, e o nosso irmão Fernando foi um agente fundamental, a conversa que ele teve com o nosso irmão Fernando, para que ele pudesse ter essa alavancada nos sentimentos dele e como enfrentar a vida. Agradeço aos irmãos a oportunidade de poder falar com todos nessa nossa noite e que possamos continuar a desenvolver o nosso trabalho. Que a paz esteja convosco, que o Eterno esteja convosco, que Jesus nos abençoe. É só aproveitando, né, uma narrativa de um mestre, um monge budista, já muito velhinho, já estava cego. Mas ele já sabia o caminho da cidade até o mosteiro budista. Então, uma vez caminhando sozinho, ele foi abordado por um bando de ladrões. Né? E o que o monge budista carrega? Absolutamente nada, né? Então, eles revoltados por ele não ter nada, deram nele uma surra. E largaram ele no meio do caminho, para morrer. Os discípulos dele, botando a falta, vieram pelo caminho que ele fazia até a cidade. E o encontraram jogado dentro da estrada. Então, com todo aquele respeito, todo amor, né, vieram todos, pegando ele com aquele todo cuidado, né, para levar para o mosteiro. Aí um discípulo olhou para ele e falou assim: mestre, o que esses malfeitores fizeram com você? Aí ele, com aquele ar sereno, olhou para o discípulo: comigo? Nada. Como não, mestre? Você está todo machucado. Ah, você está falando do meu corpo? Ah, eles maltrataram um pouco o meu corpo, mas a mim não tocaram nem um dedo. E com aquele ar sereno e feliz. Então é a diferença. Dor, todos nós sentimos. Quem está reencarnado, por mais evoluído que seja o espírito, ele vai sentir dor. Agora o sofrimento não. O sofrimento é o estado em que nos encontramos, o estado mental. Ou seja, com o corpo todo maltratado, ele estava tranquilo, em paz, e tranquilo para dar uma lição para o discípulo aprender a diferença entre a vida e o corpo. Aquele que levou isso para o lado do orgulho, da vaidade, do egoísmo, achou que foi extremamente danificado por aquilo.
que, na verdade, apenas com o coração e o amor fazem diferença. Davi, a Sérgio Permani, que é o espiritual do Chico, ele fala que a felicidade que nós almejamos tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros. E que a felicidade é a paz da consciência tranquila. A felicidade é o nosso, como você disse, é o cumprimento do nosso dever, os dados.